Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, terceiro trimestre de 2023. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre as cartas pastorais. E na lição de hoje, a lição de número 4, temos o tema instruções para as mulheres, né? É um tema, né, na carta de Paulo a Timóteo, que nesse caso específico gera alguns debates, mas nós iremos, dentro da medida do possível, tentar esclarecer algumas questões. Lembrando que você que faz uso de slides em PowerPoint na sua escola bíblica, o ebdemfoco.com, ele disponibiliza para você slides da EBD prontos para serem usados. Assim você vai ter muito mais tempo para estudar, para preparar a sua aula. Os slides da revista CPAD são 100% baseados na revista, com imagem de qualidade, prontos para serem usados. Temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixá-los todos em nossa plataforma. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. O conteúdo da assinatura contém os slides da lição de adultos, slides das lições de jovens, mais os bônus, né, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse o site ebdemfoco.com ou fale com a nossa equipe pelo nosso WhatsApp. Muito bem, então vamos ao nosso comentário de hoje. O texto principal da nossa lição, 1 Timóteo 2:9, diz: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças, ou com ouro ou pérolas, ou vestidos preciosos. Por muito tempo, em muitas comunidades, e ainda hoje muitas comunidades mais leigas, né, entendem esse texto como um texto normativo e proibitivo do uso de joias, do cuidado com o cabelo e uso de roupas, né, joias de ouro, né, e determinados tipos de roupa. Mas é óbvio que quando você olha para o texto, no contexto, Paulo não está dizendo que as mulheres não podem tratar o cabelo, não podem usar joias de ouro ou pérolas, nem vestidos mais caros. O que Paulo está dizendo, a semelhança do apóstolo Pedro, que também fala sobre esse assunto, é de que as mulheres não tenham como o principal objetivo, como a marca principal delas, o se ataviarem, né, as tranças do cabelo, as joias, as pérolas, os vestidos, né? Paulo, inclusive, ele inicia dizendo o seguinte, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, ou seja, que não seja extravagante e nem imoral. Não significa que você não possa cuidar do cabelo, não possa fazer tranças no cabelo, que você não possa usar joias de ouro, pérolas. Não significa que a mulher não possa vestir-se bem com um vestido caro. Significa que ela não dedique a sua vida a isso, que ela não seja reconhecida por isso, mas que ela seja reconhecida, como diz o apóstolo Pedro lá na sua carta, como uma mulher temente a Deus, que pratica boas obras, que é caridosa, que tem uma boa reputação. E aqui Paulo está dizendo, que os trajes de vocês sejam honestos, sejam com pudor e com modéstia, ou seja, pudor, que não seja imoral, que não exponha o corpo, que não provoque a sensualidade. Se a mulher quer provocar a sensualidade, que provoque a sensualidade ao esposo, não aos homens da rua. Que seja modesta, né? Que não seja extravagante, que não seja aquela coisa esquisita. Então, dentro desse contexto, não há nenhuma proibição sobre as irmãs cuidar do cabelo, usar joias ou vestidos. O que Paulo está ensinando é que elas sejam modestas e tenham pudor. Resumo da lição: a mulher deve se vestir com pudor de modo a agradar a Deus, né? A mulher deve, aqui o resumo da lição falou só se vestir com pudor, mas o texto diz com pudor e modéstia.
né? Então a mulher deve se vestir com pudor, né? No sentido de que ela não seja vulgar, sensual, que ela cubra bem o seu corpo, e que ela se vista com modéstia também, no sentido de que ela não seja extravagante, porque há muitas mulheres que umas são sem pudor, outras são extravagantes. Umas usam pouca roupa, outras usam roupas extravagantes. Do mesmo modo, Paulo diz que não é interessante, que não é legal para a mulher cristã. Bom, o texto bíblico é 1 Timóteo capítulo 2, do verso 9 ao verso 15. É óbvio que você deve estudar todo o capítulo 2 de 1 Timóteo. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, né? Mas você faz uma leitura pausada desse texto do capítulo 2 de Timóteo. Vamos lá. Nossa introdução. Homens e mulheres são igualmente preciosos para Deus, resgatados pelo mesmo preço, o sangue de Jesus derramado por todos nós. Isso não pode ser confundido com igualdade de papéis, né? O homem foi criado, né, e recebeu de Deus uma função. A mulher foi criada de igual modo e recebeu de Deus outra função. Não é a mesma função do homem. Homens e mulheres são diferentes da anatomia à função, reposição de cada um na família, na sociedade e na igreja, né? Homens são homens, mulheres são mulheres. Isso deveria ser suficiente para entender que ambos têm papéis diferentes na família, na igreja e na sociedade. Primeiro tópico: a maneira de se vestir, descrição e moderação. Depois de tratar do comportamento do homem no culto público, que aliás Paulo fala isso, né, nos primeiros versos, Paulo passa a referir-se aos deveres das mulheres, né? 1 Timóteo 2:8 ele diz: quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, né? Esse é apenas um verso, né? Mas o texto fala de muitas recomendações de como os homens, inclusive como os obreiros, devem se portar. Isso é muito interessante. Nós já vemos isso e vamos continuar vendo no decorrer desse trimestre. E inicia falando sobre o vestuário adequado, que deveria ser honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, que eu já falei no texto principal da lição. Esta recomendação, independente da cultura ou época, está ligada à discrição e moderação nas vestes. A palavra pudor, do grego aidos, subentende vergonha em exibir o corpo. Envolve a recusa de vestir-se de tal maneira que atraia a atenção para o seu corpo e ultrapasse os limites da devida moderação. Olha, meus queridos professores e jovens alunos da EBD Classe Jovem, eu não vou nem me deter muito nesse texto, nesse tema aqui, nesse tópico, porque é muito claro o texto. O texto está dizendo, o texto não está proibindo o uso de joias, o texto não está proibindo o cuidado com o cabelo, né, determinados tipos de penteados ou um penteado específico. O texto não está impedindo, né, proibindo que a mulher use vestidos caros, sofisticados. O que o texto está dizendo é que a mulher cristã deve se vestir de forma com pudor e modéstia. Ou seja, pudor, como diz o texto aqui, é que ela cubra o seu corpo. Ela não deve se vestir de modo que desperte a cobiça, que desperte a lascívia nos homens. Ela não deve se vestir de forma que exponha o seu corpo, que mostre suas partes íntimas, que demonstre essas partes íntimas, né? O que o apóstolo está dizendo quando ele diz que a vestimenta deve ser com pudor é que deve ser uma vestimenta que cubra o corpo de forma decente, que não seja uma vestimenta, porque
Você pode ver na internet, tem até os vídeos das pessoas fazendo esses comentários, das pastoras que têm uns vestidos longos, mas são vestidos colados que marcam o corpo, que você pode ver a marca da peça íntima. Então, esse é um tipo de vestimenta que é sem pudor, está despertando a libido, despertando a cobiça, despertando a lascívia nos homens. Então a mulher cristã não deve se vestir desta forma. Paulo não está dizendo, e nenhum de nós estamos dizendo, que a mulher deve se vestir de forma feia. Vestir-se de forma com pudor significa que ela tem que cobrir-se de forma adequada, não significa que ela tem que se vestir de forma feia. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, vestir-se de modo imodesto para despertar desejos impuros nos outros é tão errado como o desejo imoral que isso provoca. Nenhuma atividade ou condição justifica o uso de roupas imodestas que expõem o corpo de tal maneira que provoque desejo imoral ou concupiscência em alguém. É isso que o texto está dizendo. A exortação na questão das vestimentas que Paulo está dizendo para Timóteo exortar as irmãs é que elas se vistam de forma aonde elas não despertem o desejo sexual dos homens que não são seus maridos, né? E no caso das moças, que elas não despertem o desejo sexual nos homens. Elas devem se vestir de forma adequada. Essa forma adequada está muito clara. É uma forma que não desperte a cobiça, que não desperte as concupiscências, que não desperte a lascívia no homem. Não está dizendo que você deve vestir-se de forma feia, que você tem que usar uma roupa feia ou coisa do tipo. Não é nada disso. É que você deve se vestir de modo que o seu corpo seja bem coberto. A situação de Éfeso. Os efésios apelavam muito para a sensualidade, pela exposição do corpo da mulher. O uso de trajes imodestos era o meio de se despertar o desejo sexual masculino, o que acontecia inclusive nos cultos pagãos. O ensino de Paulo, aplicável a todos os tempos, visava que as mulheres convertidas em Éfeso abandonassem o padrão da época e adotassem uma nova postura, né? A ideia principal de Paulo aqui é: não pareça com aquilo que vocês eram. E isso é muito legal, porque na conversão, quando você aceita Jesus, você não abandona apenas as práticas, você abandona também a aparência anterior. Você não se parece mais com o que era. As roupas que você vestia, você não veste mais. A conduta que você tinha, você não deve ter mais, para não se associar ao paganismo, para não causar confusão. Então, o cristão deve ter uma vida muito bem definida, como sendo uma vida dedicada a Deus, que preze por bons modos, que preze por um padrão moral elevado, e não deve estar associado a questões mundanas. E nesse aspecto é muito importante que a gente lembre que Paulo estava exortando as irmãs, ou falando para Timóteo exortar as irmãs, para que elas não ficassem se vestindo como as pagãs, para que elas não despertassem nos homens o que as mulheres pagãs despertavam. Isso se aplicava também para o abandono de costumes extravagantes daqueles dias, como o uso de tranças, ouro ou pérolas e vestidos luxuosos. A mulher cristã deveria adotar um estilo simples e discreto de se vestir e dedicar-se às boas obras, né? 1 Timóteo 2,10 diz: mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Mais uma vez eu volto a repetir, lendo bem o texto não está proibindo as irmãs de se vestir bem, nem de usar nenhuma joia. O texto está dizendo que as irmãs não deveriam ter como mais importante esse estilo de vida, mas o mais importante ser o caráter e as boas obras no reino. A proteção do corpo.
O comportamento das mulheres cristãs deve contrastar com o modelo mundano. O corpo da mulher deve ser adequadamente coberto para não despertar desejos sexuais. Convém lembrar, contudo, que a mesma Bíblia que reprova o mau comportamento da mulher na exposição sensual do seu corpo, condena o pecado do homem que pelos olhos se dá a cobiça. Mateus 5,28 diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Né? Se já é um problema para o homem, né? Se o homem por natureza já está tentado, já é suscetível a essas questões, imagine se a mulher não se veste bem, e especialmente dentro do contexto da igreja. Se o irmão já luta, né? Imagine o irmão que já luta contra o desejo, contra a cobiça, contra a lascívia, e aí ele vai para a igreja pensando que aquele é um ambiente saudável onde ele vai aprender a vencer as suas fraquezas, e chega lá as irmãs vestidas com vestes que expõem o corpo, que desperta a sensualidade, a libido do homem, enfim. Aí é um problema sério. Esse irmão que estava ali na igreja tentando uma cura para a sua fraqueza vai recair, sem dúvida nenhuma. Não deve ser assim a postura da mulher cristã. De nada vale um culpar o outro, seja o homem cobiçoso, culpando a mulher por expor seu corpo, seja a mulher vestida sem a devida decência, culpando o homem por seu olhar cobiçoso. Né? Os dois estão culpados, né? Deus não tem o culpado por inocente. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Existem homens que, né, vivem uma vida depravada e não tem nenhum pudor em cobiçar mulheres, mesmo estando bem vestidas, né? Mas penso que não é esse o que acontece com os homens cristãos. Mas também tem, por outro lado, homens que vieram de uma condição de depravação muito profunda, e eles estão ainda em um processo de cura. E é importante que a mulher se vista bem na igreja para não despertar esses desejos no irmão que está ali buscando uma reabilitação, uma cura. E por outro lado, a mulher cristã não deve andar na rua de modo que desperte a cobiça, que desperte a lascívia nos homens da rua. Esse não é o comportamento, o modo de viver de uma mulher cristã. Desde o Éden, há quem ignore o ensino sobre a necessidade de vestir-se bem, cobrindo adequadamente o corpo, como se isso fosse uma exigência de homens. No Éden, após a queda, Adão e Eva se vestiram com aventais de folhas de figueira. O próprio Deus preparou para eles roupas decentes, túnicas de peles, bem diferente das vestes precárias que estavam usando. Ou seja, o homem, na sua concepção, o homem e a mulher, vestiam-se. Eles pensavam que, tampando os seus órgãos genitais, estavam vestidos. Mas para Deus não era assim. Porque Deus sabia, né, que a partir daquele momento os desejos estavam à flor da pele do homem. E à medida que a humanidade crescesse, isso ia se acentuar. Então Deus já dava ali um exemplo de que, para que haja uma certa inibição desse desejo carnal tão voraz que o ser humano tem, e é natural por causa do pecado, que isso foi aguçado, para que ele não seja tão alimentado, é preciso que as irmãs e os irmãos também se vistam de forma modesta. A mulher que decide servir a Deus precisa atentar com humildade para esse valioso ensino. Seu comportamento e vestuário devem ser santos, evitando roupas extravagantes, luxuosas, decotadas, transparentes, curtas ou muito coladas ao corpo, né? Já falamos sobre isso. Nesse último caso, os homens também estão incluídos. O texto de Timóteo é uma exortação às mulheres, mas é óbvio que a gente tem que incluir os homens, não só no último caso, né? Mas em todos os casos.
Gente, pelo amor de Deus, tem muitos pregadores, cantores que vêm nas nossas igrejas que parecem uma árvore de Natal, que fazem questão de apresentar-se com roupas extravagantes, outros, né, homens com calça bem colada, definindo o órgão genital, enfim, são questões que não têm o mínimo de cabimento para o ambiente do povo de Deus. Às vezes, por causa desse texto ser uma exortação aos homens, uma exortação às mulheres, melhor dizendo, muito por causa do contexto, porque os homens não faziam isso naquela época, a gente deixa de lado os homens, mas os homens, os varões, né, como dizem por aí, os servos de Deus, homens, devem também se vestir de forma modesta e com pudor. Segundo tópico, a conduta das mulheres na igreja. Essa é a parte, né, mais complicada. Aprender em silêncio. Esse é um texto complicadíssimo. 1 Timóteo 2, 11 a 15 diz: a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Por que Paulo foi tão contundente ao tratar do comportamento da mulher? São várias as opiniões. O mais provável é que estivesse havendo algum excesso na igreja de Éfeso, já que havia mulheres recém-convertidas do paganismo. Por isso foi preciso tratar do assunto de maneira enfática. Olha só, o que os estudiosos dizem e faz muito sentido. Em Éfeso havia, né, no mundo romano e grego em geral, né, no mundo grego em geral, havia os templos dos deuses e deusas, né, gregas e romanas, que em geral tinham os cultos com as sacerdotisas. Essas sacerdotisas, elas eram sacerdotisas do sexo, né? Elas prestavam culto a esses deuses fazendo sexo com aqueles que iam lá oferecer esse culto. Então elas eram muito famosas, né? E quando as mulheres, no contexto do cristianismo, começou a despontar, a influenciar, né, a comunidade, então houve uma preocupação por parte de Paulo quanto a essa associação, né, de que é isso? Agora aqui no cristianismo as mulheres também são sacerdotisas? Daqui a pouco vão oferecer o corpo em uma relação sexual a Deus, como as sacerdotisas pagãs fazem? Então, para evitar essa associação, esse mal entendido, Paulo diz: olha, a mulher não deve ensinar, não deve exercer autoridade sobre o marido, mas que ela aprenda em silêncio. Muitas igrejas não vão entender isso como uma norma, mas vão entender isso como uma questão cultural e para aquele momento. Outras igrejas, né, como a igreja presbiteriana, por exemplo, não vão admitir o ministério pastoral feminino, e outras igrejas também. Mas parece, né, não levando em consideração, até porque a Bíblia não ordena, não tem nem evidência do ministério pastoral feminino, mas não parece que esse texto esteja proibindo a mulher de pregar ou de exercer liderança na igreja como uma norma do cristianismo, mas sim é uma questão que está relacionada com o contexto cultural e para aquele momento era necessário que a mulher não usasse de autoridade sobre os homens e nem ensinasse na igreja. A mulher no cristianismo. Antes de vermos um caráter repressivo na conduta paulina, precisamos considerar que, tanto na cultura grega como na judaica, a mulher enfrentava sérias restrições, inclusive para estudar. O cristianismo trouxe uma verdadeira revolução quanto à oportunidade de a mulher aprender e não o contrário. É possível, portanto, que a instrução de Paulo estivesse apenas trazendo ordem para um aspecto
liberalizante e não restritivo produzido pela fé cristã, né? Que é o que eu já acabei de falar. Isso está dentro de um contexto cultural que era para evitar uma associação com o paganismo e os cultos pagãos, e não parece ser uma normatização para o cristianismo como um todo, mas era apenas naquele momento. É óbvio que não há evidência na Bíblia sobre o ministério pastoral feminino, mas também não vou entrar nessa questão aqui, se não há uma evidência do a favor, mas também não há uma evidência do contra, porque eu particularmente não acho que esse texto esteja ligado ao ministério pastoral feminino. O contexto neotestamentário. As mulheres tiveram participação ativa no ministério de Jesus. Elas o acompanhavam junto com seus discípulos e contribuíam com seus bens. Lucas 8, de 1 a 3 diz: aconteceu depois disso que andavam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidade, Maria chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas, ou seja, com seus dinheiros, né? Mulheres ricas que sustentavam o ministério de Jesus. Então, não há nenhuma evidência bíblica que as mulheres eram menosprezadas no ministério de Jesus ou no ministério apostólico. Todas as restrições quanto ao exercício ministerial da mulher que nós vemos no Novo Testamento deve ser compreendido dentro de uma perspectiva cultural que foi assim exibida para evitar a associação com o paganismo. Em vários outros textos do Novo Testamento, elas aparecem como importantes cooperadoras, mas em nenhuma delas exercendo liderança ou pastoreio de igreja. Como comenta Donald Stubb, teólogo pentecostal, o homem e a mulher são igualmente amados e preciosos à vista de Deus. Porém, foi ao homem que Deus entregou a responsabilidade da direção da família e da igreja. Aí nós vamos ter um debate, né? E tem esse debate sobre o pastorado feminino, né? Se isso é bíblico ou não. E ainda que muitos digam que não é bíblico, mas a gente tem um monte de pastoras por aí. Mas por outro lado também não há nenhuma evidência assim, contundente de uma proibição do ministério pastoral feminino. Né? Nós temos profetisas, né? As filhas de Filipe no Novo Testamento. Nós temos diaconisas, né? Que de algum modo eram lideranças dentro da igreja. Lá no Velho Testamento nós tínhamos Débora como juíza e também profetisa. Quando Josias assumiu o trono, ele foi procurar uma profetisa e não o profeta, que era homem, provavelmente na sua época era o profeta Isaías. Enfim, as mulheres sempre esteve a serviço da obra de Deus. E por isso que eu digo que, na maioria das vezes, essas restrições do Novo Testamento estão diretamente ligadas a um contexto cultural que foram colocados para evitar a associação com o paganismo e não sendo uma norma, uma norma proibitiva estabelecida no cristianismo. Recomendações a um jovem pastor a respeito das irmãs. Paulo valoriza as mulheres. O apóstolo mostra em 1 Timóteo 2, 12 a 25 que não é permitido na igreja a mulher ensinar de modo normativo, diretivo e terminante, como faz o dirigente da congregação. Entretanto, isso não quer dizer que é proibido a mulher cristã ensinar a homens individualmente, como em Atos 18 e 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Né? Priscila, né, esposa de Áquila, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, nos escritos de Paulo, parece ser alguém de extrema relevância e de extrema influência
na igreja daquele tempo. Eu não sei, não dá para saber se Priscila era alguém que instruía mulheres ou se ela instruía homens, né? Aqui ela instrui homens também, pelo menos não num sentido normativo, mas do compartilhar do evangelho. Então eu sempre digo isso, que a gente precisa ter cuidado quando nós olhamos para esses textos bíblicos onde há determinadas proibições sobre a posição e postura da mulher no culto público e também na comunidade. Isso muitas vezes está relacionado a um contexto cultural e que foi assim feito para evitar a associação com o paganismo. Profetizar no culto da igreja sob o impulso direto do Espírito Santo, nós vemos isso. Ensinar na igreja a outras mulheres, inclusive as jovens. Evangelizar em sua casa, instruindo homens e mulheres nos caminhos do Senhor. Vamos só voltar aqui. Então, nós não temos uma proibição, né, clara do papel, daquilo que a mulher não pode fazer, né, como liderança na igreja. Porque há muitas evidências de mulheres que foram extremamente úteis no ministério, que foram extremamente úteis no reino, exercendo posições importantes, como nós vemos tanto no Velho Testamento como no Novo. Propósito divino. Quando Gênesis escreve a criação do homem e da mulher, ele está apresentando o propósito divino da mulher como ajudadora. A narrativa bíblica é clara no sentido de uma mulher ter sido criada para ser companheira, uma auxiliadora que lhe fosse idônea, né? Que o pessoal gosta de dizer que uma opositora, né? Que a mulher é opositora. A perspectiva de que a mulher é opositora não é opositora, é que ela é oposta ao homem, no sentido de que o homem é macho e ela é fêmea, né? Deus não fez a espécie do mesmo gênero, foi a espécie de gêneros diferentes, masculino e feminino. Ela é oposta a ele, por isso que ela é a ideia de que ela é uma auxiliadora, uma opositora idônea, uma oposta idônea, alguém diferente dele, mas que seja idônea. Foi o propósito criado, foi o próprio Criador quem disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele, ou seja, que lhe assista, né? O papel da mulher é muito importante na vida familiar e também na comunidade. Nossa conclusão: a Bíblia não é um livro feminista e nem machista. Não tem compromisso com movimentos, conceitos ou ideologias humanas. Como a palavra de Deus, prescreve condutas e papéis distintos para pessoas distintas, conforme o plano divino para cada uma delas. Todos os que cremos e praticamos o que nela está escrito seremos salvos se permanecermos com modéstia na fé, no amor e na santificação. Muito bem, então, estamos chegando ao final do nosso comentário. Lembrando que você que faz o uso do slide produzido pelo EBD em Foco aí na sua escola, tire uma foto e mande para nós. Acesse o site do ebdemfoco.com ou fale com a nossa equipe pelo nosso WhatsApp. Lembrando que o conteúdo das assinaturas do EBD em Foco tem os slides de adultos e jovens e os bônus, slide de escatologia, sermão em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Muito bem, chegamos ao final então de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.